Vamos lá, então, ó. Do mesmo jeitão que nós falamos aí sobre as outras isomerias, né? Isomeria de função, isomeria de cadeia. Hoje nós temos a isomeria de posição, certo? A Maria Eduarda Tomás falou que eu estou estressado. Não estou estressado, hoje eu estou normal, hoje eu estou de boa. Afinal, é segunda-feira. Segunda-feira a gente tem que estar de boa, tem que estar tem que estar light, porque tem a semana inteira para se estressar ainda. Sexta-feira talvez eu me estresse, agora segunda eu estou tranquilo. Vamos lá. Como o próprio nome diz, isomeria de posição, a posição de alguma coisa é diferente na cadeia carbônica, ok? Que coisa é essa? Pode ser a posição de um grupo funcional, pode ser a posição de uma ligação dupla, pode ser a posição de uma ramificação. Então, de certa forma, nessa isomeria de posição, eu tenho que ter a mesma função orgânica, tá? Então, não posso ter funções orgânicas diferentes de um lado para o outro. Eu também não posso ter classificação das cadeias carbônicas diferentes, ok? Tem que ser igual, tem que ser exatamente igual, mas a posição de alguma coisa é que é diferente na cadeia carbônica. Então, pessoal, de certa forma, olha lá, um resumão. O que eu preciso ter nessa isomeria de posição? Eu tenho que ter a mesma função. Não posso ter função orgânica diferente, ok? Também tem que ter a mesma classificação. Classificação. O que é essa classificação? É cadeia aberta, fechada, normal, ramificada, homo, heterogênea, aí tudo igual. Se você faz essa classificação para essas duas cadeias carbônicas aqui em questão, você vai obter o mesmo resultado, ok? Mas, vamos fazer aqui, ó, para mudar um pouco essa representação, essa cadeia carbônica aqui, eu vou representar de um jeito diferente. Vou representar na fórmula de bastão. Então, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. E nesse carbono aqui tem o grupo OH, tem a hidroxila, ok? E na outra cadeia carbônica eu tenho a mesma quantidade de carbono, só que a hidroxila está aqui, ó, tá no meio. Então, só de olhar para essas duas cadeias carbônicas, eu já sei qual é a diferença. A diferença é a posição desse grupo OH, a posição dessa hidroxila. Essa primeira hidroxila está na extremidade, enquanto essa outra hidroxila está no meio da cadeia carbônica. Mas se eu fizer, obviamente, como a nossa aula desde sempre, desde quando nós começamos a falar sobre isomeria, está na constituição, né, na construção da fórmula molecular de um composto. Se eu fizer a fórmula molecular desses dois compostos, eu vou obter exatamente a mesma molécula. Ou seja, vamos lá, 1, 2, 3 átomos de carbono, C3. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8 e o átomo de oxigênio. Então, olha lá, C3H8, O é o átomo, é essa primeira molécula. A segunda molécula, 1, 2, 3 carbonos, então é C3 também. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8 e o átomo de oxigênio. Então, as duas possuem a mesma fórmula molecular. O que é diferente de uma para outra é a posição dessa hidroxila. A nomenclatura dessa primeira molécula é o propan 1-ol, enquanto da segunda molécula é o propan 2-ol. Aí nós temos a isomeria de posição. Só de olhar para o nome das cadeias carbônicas, a gente já sabe que é isomeria de posição, ok? Por quê? Porque olha lá, o álcool termina em ol, e nessa primeira molécula está no carbono de número 1, e na segunda está no carbono de número 2. Mas as duas são moléculas de propan, 3 átomos de carbono. E essas duas moléculas são representadas de acordo com esses desenhos bonitinhos aqui, ó. Carbono, carbono, carbono. Olha a hidroxila aqui, ó, tá nesse primeiro carbono. Já essa hidroxila está no carbono do meio. Então, a posição
dessa hidroxila, né, desse átomo de oxigênio, é que é diferente, ok? Como nas outras aulas, né, eu vou dar um conjunto de moléculas para a gente poder fazer um debate aí a respeito dessa isomeria. Aqui eu também tenho isomeria de posição, certo? Mas é a posição de alguma coisa diferente daquilo que nós tínhamos nas duas moléculas anteriores. Nesse caso, mais uma vez, só de olhar para a nomenclatura eu já sei, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho but, são 4 carbonos, e no carbono de número 1 eu tenho a ligação eno, a ligação en, no carbono de número 1. Já na segunda cadeia carbônica, eu tenho 4 carbonos também, perfeita, mesma quantidade, e no carbono de número 2 é que tem a ligação dupla, a ligação eno. Então, é a posição. Se eu fosse representar na fórmula de bastão, né? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Do carbono 1 para o carbono de número 2, eu tenho a ligação dupla. Opa! A ligação dupla aqui, certo? E na outra cadeia carbônica, uma cadeia carbônica também com 4 átomos de carbono, mas a dupla ligação está aqui, ó, está nessa posição. Ou seja, o que é diferente de uma cadeia carbônica para outra é a posição. Aqui nós temos a posição da ligação dupla. Nas outras moléculas, nós tínhamos a posição da hidroxila, ok? Mas se fizer fórmula molecular desses compostos, 1, 2, 3, 4, C4, H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C4, H8. Aqui, na outra molécula, C4, 4 átomos de carbono, 3 com 3, 6 e 2, 8, H8. Ok? Quando eu tenho uma ligação dupla apenas na molécula, né, eu tenho aquela fórmula geral CnH2n. Ou seja, se eu tenho 10 carbonos, eu vou ter 2 vezes 10 átomos de hidrogênio, só que eu tenho que ter uma ligação dupla apenas, ok? Então, essa é a fórmula geral para os alcenos formados por uma ligação dupla apenas. Se eu faço a classificação dessa cadeia carbônica, ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia normal, ela é uma cadeia insaturada, porque tem ligação dupla, e é uma cadeia homogênea. O mesmo vai ser essa outra cadeia, que é uma cadeia também aberta, que é uma cadeia também normal, que é uma cadeia também insaturada, porque tem a ligação dupla, e também homogênea, HO. Então, a classificação é a mesma. Função orgânica, aqui eu tenho um alceno hidrocarboneto, né? Um alceno ligação dupla, que também é a mesma coisinha, do mesmo jeitinho, não muda absolutamente nada, a não ser a posição dessa ligação dupla, ok? Então, nós já falamos sobre a posição da hidroxila, que é a posição do grupo funcional, e da posição da insaturação, né? Da ligação dupla. Agora, nesse outro par de moléculas, nós temos também isômeros de posição, mas a posição aqui não é de grupo funcional, nem das ligações insaturadas, das ligações duplas. Por quê? Vamos lá. Essa cadeia é uma cadeia aberta, ok? Eu consigo encontrar o início e o fim dela. Ela é uma cadeia ramificada, porque tem esse carbono aqui que é terciário, ok? Ela é uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples, e uma cadeia homogênea, porque só tem carbono e hidrogênio aqui. Para essa outra cadeia carbônica, nós temos uma cadeia também, cadeia aberta. Nós temos esse que é o carbono terciário, então a cadeia é ramificada, ok? Nós temos uma cadeia saturada e homogênea. Então, nós temos essa classificação para essas duas cadeias carbônicas. Fórmula molecular: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6 para essa molécula já está aqui, mas vamos fazer o passo a passo, né? O hidrogênio, eu tenho 3, com 3, 6, com 3, 9, com 2, 11, com 3, 14. C6H14. Isso aqui é um alcano, né? No alcano, a fórmula geral é CnH2n mais 2, ou seja, 2 vezes a quantidade de
carbonos mais duas unidades. Ou seja, se eu tenho 6 carbonos, 6 vezes 2, 12. 12 mais 2, 14. Então, essa é a fórmula geral dos alcanos, né? Nessa outra cadeia carbônica, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho também um C6. Hidrogênios, 3 com 3, 6, com 3, 9, com 4, 10. Desculpa, 3, 3, 9, 9 com 1, 10, com 4, 14. C6H14. Também segue a fórmula geral dos alcanos, certo? Não foge disso. Mas o que é diferente de uma cadeia carbônica para outra é que essa ramificação, ó, o metil, essa ramificação metil está numa posição diferente dessa ramificação, que também é a ramificação metil, ok? Esse metil aqui está no carbono de número 3, olha lá, carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Aqui, esse é o carbono de número 1 e esse aqui é o carbono de número 2. Então, está no carbono de número 2 essa ramificação e esse está no carbono de número 3. Quando eu tenho posições diferentes da ramificação, eu também posso ter um isômero de posição. Então, eu posso falar que 2-metilpentano é um isômero de posição de quem? Do 3-metilpentano. Ok? Então, quando apresentarem a mesma fórmula molecular, só que composição de alguma coisa diferente, e aí, pessoal, pode ser qualquer coisa, certo? Pode ser posição do oxigênio, pode ser a posição de um átomo de nitrogênio, de um flúor. Olha só um exemplo legal disso. Sem precisar ficar inventando nada aqui, ó. Sem precisar ficar inventando absolutamente nada. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, duas cadeias carbônicas com 6 carbonos, e eu tenho um flúor aqui, e na outra eu tenho flúor aqui, nitidamente, a gente sabe que o que é diferente entre essas duas cadeias carbônicas é a posição do flúor. Olha, o flúor aqui está na posição 2 e aqui o flúor está na posição 3. Então, são isômeros de posição. Posição do átomo, da função orgânica, do heteroátomo, de alguma coisa diferente da dupla ligação, da ramificação, enfim, certo? É diferente de uma cadeia carbônica para outra. Lembrando que eu preciso comparar duas moléculas. Você não tem como olhar para uma molécula e falar, não, aqui tem isomeria. Não dá para fazer isso, né? Eu tenho que comparar uma molécula com a outra para poder chegar a essa conclusão, ok? Depois eu compartilho com vocês essa aula aqui lá no WhatsApp, tá bom? E aí ficou fácil. Ficou muito fácil, né? Nesse caso aí, para essas 3 moléculas aqui. Eu já sei que aqui rola isomeria. Por que rola isomeria? Porque tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, está tudo igual. Não muda. Vamos contar. Carbono, só aqui no aromático, né, tem 6 carbonos. 6, 7. Então, eu tenho um C7H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C7H8, né? Vamos ver de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o átomo de oxigênio. Então, é um C7H8O. Nessa outra cadeia carbônica, também vai ter C7H8O. Não vou nem contar, não vou nem perder meu tempo. E para essa outra cadeia, também C7H8O. Tudo bem? Mas a diferença está aqui, ó, na posição dessa ramificação, desse grupo CH3. Porque aqui, ó, é o carbono, esse primeiro, aqui vai ser o segundo. Aqui, ó, carbono 1, e aqui vai ser o terceiro carbono. A posição disso aqui é diferente. E a posição disso aqui também vai ser diferente, certo? E aí tem uma regrinha bem legal aqui para a gente poder ilustrar um pouquinho mais essas 3 cadeias aqui, essas 3 moléculas.
Por quê? Sempre que eu tenho esse desenho, essa estrutura, ó, do carbono de número 1 e no carbono de número 2, tem alguma coisa ligada no 1 e no 2. Tem que ser aromático, tem que ser fechado, 6 carbonos, duplas conjugadas. Então tem que ser isso aqui, ó. Não pode ser outra coisa, tem que ser esse desenho. Se tiver no carbono de número 1 e no número 2, eu vou chamar essa cadeia carbônica de cadeia orto. Orto. E o prefixo O, ok? Isso aqui é uma cadeia orto. Por que orto? Porque está no 1 e no 2, tá certo? Quando tem no carbono de número 1 e no carbono de número 3, porque olha lá, carbono 1 e carbono 3, eu vou ter uma orientação. Essa orientação é chamada de orientação meta, que eu utilizo o prefixo M, ok? Então, eu tenho a cadeia orto, tenho a cadeia meta, certo? E também tenho a última cadeia carbônica, né? A última estrutura, que possui, né, uma nomenclatura, uma orientação chamada de para, certo? Com o prefixo P. Então, eu tenho cadeia orto, meta, para. Orto, quando está carbono 1 e 2, meta, quando está carbono 1 e 3, para, quando está 1 e 4, ok? Então, são 3 cadeias, são 3 moléculas. Ambas as 3 moléculas possuem a mesma fórmula molecular, a mesma estrutura molecular. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Isso aqui é fácil, né? Nossa, bem fácil mesmo. Então, diante disso, ó, eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês esse exercício aqui da FUVEST. É uma pergunta para finalizar essas 3 primeiras isomerias, tá? Que são as isomerias de comparação entre uma cadeia carbônica e outra, e a gente consiga passar para as próximas isomerias, que é a metameria e a tautomeria, ok? Aí não preciso comparar uma molécula a outra. Então, eu tenho aqui ó, o número de compostos isômeros planos representados pela fórmula C3H6BR2. Então, eu quero que vocês desenhem o máximo de moléculas possível com essa molécula, C3H6BR2, ok? Vamos fazer a correção aí para a gente poder ficar dispensado mais cedo hoje aí. Vamos fazer essa correção. Então, ó, preciso de alguns isômeros. Vamos ver quantos isômeros, quantos compostos nós conseguimos obter com essa mesma fórmula molecular. E é desse jeito, desse jeitinho que vai pintar no vestibular para você, ok? Vai falar faz para mim quantos isômeros são possíveis de serem representados com essa estrutura, com essa molécula, nesse caso C3H6BR2. Então, ó, dica, coloca primeiro os carbonos. 1, 2, 3 átomos de carbono. Agora vamos colocar os BR, né, os bromos. Vou colocar um bromo aqui e o bromo aqui. Vamos agora colocar 6 átomos de hidrogênio. Lembrando que esse carbono está fazendo uma ligação, então eu preciso colocar 3 hidrogênios aqui, um hidrogênio aqui, e aqui eu preciso de 2. Então, ó, C3H6BR2. Essa é uma molécula, ok? Mas tem outra opção. Vou fazer a outra opção. Carbono, carbono, carbono. Vamos colocar o bromo aqui e um bromo lá do outro lado, tá certo? Completando com hidrogênios, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Aqui tem mais 2 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6. C3H6BR2, a mesma molécula. Tem outra opção? Será que tem outra possibilidade? Será que tem? Vamos ver. Carbono, carbono e carbono, certo? E agora eu posso colocar um bromo aqui, ó, bromo aqui, e nesse mesmo carbono, bromo aqui e bromo aqui. Hidrogênio, hidrogênio aqui, H2, e aqui H3. 3 com 2, 5, 5 mais 1, 6. Carbono 3, BR2. Então, já tenho 3 isômeros diferentes. Mas eu posso ter mais um.
certo? Eu posso ter mais um isômero diferente desses outros aqui, que é quando esses dois átomos de bromo, eles estão ligados aqui no átomo de carbono central, ok? Então, aqui eu vou ter H3 e aqui eu vou ter H3. Eu tenho, então, para essa fórmula molecular, 4 isômeros diferentes. E que tipo de isomeria nós temos aqui? Nós temos a isomeria de posição. Por que posição? Porque a posição do BR é a posição do bromo que está diferente quando eu comparo uma molécula a outra. Esses dois bromos aqui, eles estão nessa posição, enquanto os outros dois bromos estão na posição diferente, carbono 1 e no carbono de número 3. Olha, se fosse para dar nome, né, aqui ficaria 1,2 de bromo propano. Aqui ficaria 1,3 de bromo propano. Aqui ficaria 1,1 de bromo propano e aqui ficaria 2,2 de bromo propano, certo? Isso, a Bianca já tinha falado ali, isomeria de posição, muda os BR, muda os bromos, mas não precisa ser só os bromos, tá? Pode ser átomo de oxigênio, pode ser uma hidroxila, pode ser um flúor, pode ser enfim, qualquer átomo diferente de carbono e de hidrogênio, além de poder também ter ligações duplas, ramificações, mas as cadeias carbônicas precisam ter a mesma fórmula molecular. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?